Estende sua mão aí. Eric, nós te abençoamos como igreja, meu querido irmão, para que você vá bem nessa palavra, para que o Senhor use da sua boca e use de tudo aquilo que Ele tem colocado no seu coração, ao ministrar a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo, que alcance cada um de nós aqui nessa noite. É que nós te pedimos, ó Deus, e oramos agradecidos, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu estava vendo os irmãos da música aqui servindo a gente, manos. Vocês sabem que esse serviço que eles fazem é a nós, igreja. Por que, Eric? Porque Atos 17 diz que Deus não recebe serviço algum de mãos humanas. Então eles estão aqui na frente, cantando, tocando, ministrando, servindo aos irmãos. E eu estava pensando que todas as vezes, Luiz, Saulo, que o Senhor restaurou a lei, o temor dele, Deus restaurou a adoração junto. Vocês já repararam isso? Queridos, que dias são esses que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo dias de falsos mestres, e de falsos profetas, e de falsos pastores. Vou falar de novo. Nós estamos vivendo dias de falsos mestres, falsos profetas e falsos pastores. Não há uma geração que tenha mais necessidade da restauração, da verdade e da palavra do que a nossa geração. Só que Deus quer fazer juntamente com isso, eu creio, como houve em todas as restaurações do Velho ao Novo, aos nossos dias, do Velho Testamento até os nossos dias, uma restauração da lei, do temor ao Senhor, da verdade e da adoração. Deus quer nos presentear com um coração transbordante de gratidão e adoração. Eu sei que adoração não é música, mas é muito bom cantar para Jesus junto com vocês. E eu não quero perder essa chance, não. Amém ou não? Amém. Abre sua Bíblia em Salmo 15, por favor. Orem por esses irmãos, viu, queridos? Pela Aninha, pela Stephanie, pelo John, pelo Felipe, que ajuda ali no background, pelo outro Felipe, pelo Vitor. Orem por esses irmãos, que o Senhor derrame sobre ele unção, graça, para que eles transbordem sobre a igreja, com isso que eles têm experimentado e vivido. Salmo 15 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Você sabe o que é tabernáculo? Tabernáculo não é o templo. A palavra tabernáculo quer dizer moradia, casa, residência. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E quem morará no teu santo monte? Aí ele começa a descrever. Aquele que anda com sinceridade. Outras traduções dizem com integridade. Você sabe o que é integridade? Integridade, eu sou íntegro quando eu sou inteiro, quando eu sou integral. Aquele que anda com sinceridade, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Coração é aqui, ó, não é aqui não, tá? Toda vez que a Bíblia fala de coração, o judeu assimilava que coração é entendimento, é razão. Então, na sua razão, na sua mente, antes de sair na boca, já fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua. O que é difamar, amados? Não é caluniar, tá? Caluniar é eu inventar uma mentira acerca do Arthur. Difamar pode ser até verdade, mas eu estou comprometendo a fama dele. Sabe o hábito que algumas pessoas têm de dar uma má impressão? Manos, o Luiz é um homem de Deus, mas tem um negócio nele, pronto. Isso nasceu lá no umbigo de Satanás. Aquele que não difama com sua língua,
nem faz nenhum mal ao seu próximo, e nem levanta injúrias, xingamentos contra o seu vizinho, a cujos olhos aquele que é reprovável é desprezado. O que isso quer dizer? Uma pessoa que é reprovável ser tratada como alguém que mereça honra. Isso desqualifica morar no santo monte do Senhor. Mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda, é o que dá a sua palavra, e ainda que sofra um dano, ele não muda a palavra que deu. Morará no santo monte do Senhor. Aquele que não empresta seu dinheiro com juros, e nem recebe suborno para condenar o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Agora, abre sua Bíblia, por favor, em João 17. Versículo 17. Vamos começar no versículo 15. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pai Santo, tudo o que eu posso fazer é falar. Mas você pode ir profundamente no coração dos meus irmãos nessa noite e salvá-los de toda sorte de mentira que o maligno venha trazer no coração deles. Faz isso porque teu nome é grande, Pai, em nome de Jesus. A verdade, amados, não é um conceito. A verdade não é uma ideia. A verdade é uma pessoa. Uma pessoa com quem você se relaciona e com quem você oferece a sua vida em serviço. Você sabe o nome dessa pessoa? Jesus. Ele é a própria verdade. Não tem a possibilidade de haver governo de Jesus e haver meias verdades. Sabe por quê? Meia verdade não existe, meia verdade é mentira, queridos. Não há possibilidade de haver governo, Jesus e mentira no mesmo invólucro, na mesma pessoa, no mesmo ambiente. Se a verdade não é absoluta nos nossos lábios e procedimentos, não há possibilidade de haver governo de Deus. Vocês sabem como que a verdade não é absoluta? Quando tem mentira. Quando eu difamo, eu estou praticando a mentira. Quando eu sinto uns negócios, mas não ponho na luz, eu estou praticando a mentira. Quando eu permito que opiniões e intenções fiquem maquiadas, guardadinhas no fundo, eu estou praticando a mentira. E o que Jesus disse sobre a mentira? Muita coisa, né? Mas foi o único pecado que ele disse que é filha do... Vocês podem me lembrar? Filha de quem? Sabe o que quer dizer isso, manos? O diabo é o pai da mentira. Quando eu pratico, é como se eu fosse a mãe da mentira. Eu tive uma aliança com Satanás que gerou a mentira. Eu preciso entender a profundidade disso que Jesus está falando. Porque não é que eu tenha uma dificuldade com a mentira, é que eu estou aliançado com as trevas. E aliança com as trevas, assim como a aurora do justo, como a vida do justo, que vai raiando até ser o dia perfeito, a aliança com as trevas ela é progressiva.
E primeiro eu começo sendo permissivo com determinadas faltas de verdade. Eu permito que as pessoas pensem coisas que não é verdade, mas eu deixo elas pensarem, porque me é agradável, sabe? Me dá uma moral, me faz eu sentir como um pão que cresceu. Sabe o pão? Cuidado com o fermento dos fariseus. Lembra dessa fala de Jesus? Porque o fermento faz o pão parecer ser maior do que ele é. Então, começa assim. Depois eu começo deliberadamente praticar a mentira. Pequenos exageros, adições à doutrina ou subtrações da doutrina. Por fim, eu começo a deliberadamente a pecar. E chega uma hora que a minha aliança com o maligno está tão forte, amados, que eu acredito na mentira. Eu acredito naquela mentira. Ela se torna real para mim. Mas a verdade é que ela é mentira. A mentira nunca começa com a mentira, ela começa com sofismas. Sabe o que é um sofisma? É uma coisa que parece a verdade, mas na verdade é uma mentira. Depois eu vou colocar esse resumo lá no Palavra Pastoral. Eu selecionei diversos textos que falam sobre a verdade. Porque o foco aqui não é falar sobre a mentira, é falar sobre a verdade. Salmo 15:2 diz: quem habitará no monte do Senhor? Aquele que é íntegro em sua conduta, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Salmo 25:5 diz: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. E em ti espero o dia todo. Queridos, se não há verdade, se há mentira, não pode haver salvação, amados. Sabe por quê? Sabe por que a mentira é a única coisa que Jesus atribuiu uma filiação a Satanás? Porque ele é a própria verdade. Eu sei que no meio evangélico nós ouvimos diversas vezes que não existe pecadinho e pecadão. Isso também é uma mentira. A Bíblia nivela os pecados. Ela diz, inclusive, que alguns pecados são para a morte, por isso a gente não deve nem orar. Então existe diferença entre pecados, sim. Existem pecados, manos, que são contra a própria natureza de Deus. Por exemplo, Deus é fiel? Sim. O Senhor é a verdade? Deus é amor? Entendeu? Tem pecados que contaminam o homem, a mulher, com mais eficiência, com mais profundidade, e se enraiza na alma, porque é contra a própria natureza de Deus. Falta de amor pelo meu irmão, por exemplo, é um desses. Falta de fidelidade é um desses. Sabe aquela brincadeira que eu fiz com o Luiz aqui, das más referências que às vezes a gente acha que tem liberdade de dar? Isso é falta de fidelidade, amor. A mentira, ela gera uma aliança entre eu e as trevas, e ela se enraiza na minha alma, porque ela vai contra a natureza do nosso Senhor. Salmo 26:3, pois o teu amor está para sempre diante de mim, e continuamente eu sigo a tua verdade. Salmo 40, não escondo no coração a tua justiça, proclamo a tua fidelidade e a tua salvação, eu não oculto o teu amor e a tua verdade na grande assembleia. Ele está falando de uma mentira aqui, que não é necessariamente uma coisa que eu fale, é só o que eu deixo de falar. Em Salmos, isso estava sendo dito. Sei que desejas a verdade, Salmo 51:6. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Todo falto de verdade é tolo. Sabia disso? Toda pessoa que pratica mentira começa a negar o óbvio. Aí a gente não pode chamar de burro, que é feio. Então isso é chamado de déficit cognitivo. A pessoa olhar no espelho e não saber definir se ele é homem ou mulher, não é falta de cognição? Tem um problema cognitivo grave.
O óbvio, hoje, quem fala o óbvio é tido como inteligente. Mas a falta de senso do óbvio começa com a falta da verdade. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Salmo 86:11, ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu santo nome. Salmo 119:142, a tua justiça é eterna e a tua lei é a própria verdade. Salmo 119:160, a soma de tuas palavras é a verdade, e cada um das tuas justas ordenanças é eterna. Salmo 145:18, o Senhor está perto de todos os que o invocam, e de todos os que o invocam em verdade. Tem um monte de texto de provérbios, eu não vou ler não, para a gente ganhar tempo. Mas depois eu posto esse PDF lá na Palavra Pastoral para vocês terem acesso. Mergulhem nisso, tá, amados? Para o Senhor falar com vocês. João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra. O que é permanecer na palavra, queridos? Praticar. Não tem filosofia aí, viu? Permanecer na palavra é praticar. Verdadeiramente sereis meus discípulos, meus alunos, e conhecereis a verdade, e a verdade... Então o processo é assim, eu permaneço praticando a palavra. Isso me faz ser discípulo dele. E com base nesse estilo de vida, eu conheço a verdade, conheço, coração, intelecto, mente, eu experimento. E a verdade me liberta. Responderam-lhe os judeus. Esses judeus, amados, haviam crido nele, tá? Era gente que estava ouvindo ele falar. Não eram os que desprezavam, não. Responderam-lhe os judeus. Nós somos a descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Manos, quantas vezes Israel foi escravo de outras nações? Vocês lembram? Egito, lembra? Foi escravo? Babilônia, vocês lembram? Pérsia, vocês lembram? Como eles estavam dizendo que eles nunca tinham sido escravos? Sabe como é que é o nome disso, manos? Aliança com a mentira. Pequenas mentiras. Não, saiu. Se eu for tratar disso agora, vai dar muito trabalho. Deixa esse trem quieto. Aliança com pequenas mentiras. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É assim, o espírito de engano está vindo ali, na minha direção. Aí eu estou vendo ele, estou orando, estou confessando. Aí teve uma hora que eu falei assim, não, eu vou parar de confessar, porque senão Saulo vai pensar mal de mim. Pronto, entrou. Não estou vendo mais o espírito de engano. Não, já venci, foi embora, já está dentro. Já está dentro. E aí o Giga vê eu mentindo ou errando, e ele fala assim, Éric, você está doidão, cara? Ô bicho, você é um homem de Deus, velho, o que você está fazendo? No meu íntimo eu penso assim, quem o Guilherme pensa que ele é, para falar comigo desse jeito? O engano de Satanás. Meu coração se fecha. Aqueles homens acreditavam que eles eram descendentes de Abraão e por isso eles eram livres. Mas essa nação tinha sido escrava diversas vezes e eles mesmos agora estavam escravizados pela mentira do pecado. E o Senhor Jesus, sendo maravilhoso, respondeu a eles: ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Assim, pois,
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse texto fala de 2 níveis de liberdade. Uma liberdade quando você conhece a verdade. O Luan um dia conheceu a verdade. A verdade socou as portas da sanidade dele. E ele foi liberto das cadeias que prendiam ele. Mas se não houver, amados, uma quebra daquela aliança com as trevas que gerou a quantidade de mentiras, o Filho não vai poder tornar o Luan verdadeiramente livre. Enquanto eu estou falando, deixa o Espírito Santo ir falando com você, porque ele é muito melhor do que eu para comunicar a vontade de Deus. E certamente, ele está lembrando a você algumas mentiras que precisam vir à tona. Amado, o ímpio não vai permanecer na congregação do justo. E não se engane, as casas construídas na areia, elas vão cair. Pode levar 10 anos, pode levar 30 anos, mas vai cair. Casa na areia foi feita para cair. Pior cenário, pode ser que só no dia onde nós vamos prestar contas a Jesus, a casa na areia caia. Esse é o pior cenário. Tomara que caia antes. Existe uma estatística terrível. Muitas pessoas que a casa caiu porque estava na areia não permanecem vinculados ao corpo no meio da igreja, porque a mentira se entranhou tão forte no coração deles que eles não conseguem reconhecer mais o amor de Deus. Essa palavra visa restaurar o temor no nosso coração, para que, se eu perceber uma sombra de mentira, eu possa andar na luz e acabar com esse negócio. Algumas lições que a gente tira desse texto de João 8. Jesus é a própria verdade. E quem não anda, nem lida com a verdade, não pode estar nele, manos. O apóstolo João, na primeira epístola, nos diz também que aquele que não ama, que diz que ama Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso e a verdade não está nele. Amar não é ter um sentimento forte não, tá? Se eu tenho reservas com a Vanessa, já é falta de amor, já é ódio. Sabe reservas? Não, eu vou evitar, porque não me é conveniente. Entendeu? Isso já é ódio. Se eu digo que amo a Deus, mas mantenho meu coração com reservas, com opiniões secretas, eu estou vivendo uma mentira, amados, e o Senhor quer nos purificar disso. O Senhor quer gerar uma comunidade santa, poderosa, misericordiosa, amorosa, e isso só acontece quando a base é a verdade. Amém ou não? Os judeus, mesmo que tinham crido nele, sentiam-se na liberdade de questionar e se opor à verdade. Porque vocês perceberam que eles se opuseram a Jesus? Fala assim, ó, como é que você diz que a gente vai ser livre? A gente é filho de Abraão, a gente nunca foi escravo de ninguém. Eles se sentiram tão livres que eles questionaram a verdade. Porque eles não eram mais capazes de ver o próprio Deus naquele que estava ensinando. Vocês percebem que isso acontece entre nós também? Deus levanta um homem para cuidar de mim. A mentira entrou no meu coração, eu sou incapaz de ver o Senhor naquele homem. E aí eu começo a arrumar confusão, crítica, me sinto melhor, me ponho em pé de igualdade. Porque o reino de Deus é assim, ó, lá em Filipenses diz que cada um de nós deveria considerar os outros superiores. Só de você se sentir igual, você já está na mentira. Já está numa roubada. Imagina se sentir superior. Críticas, sensos de reprovação e de justiça própria. Aqueles mesmos judeus, embora se orgulhassem da descendência de Abraão, não conheciam nem a história do seu povo. Afirmaram jamais ter sido escravos quando haviam sido escravos no Egito, na Babilônia, na Pérsia,
E agora Jesus ainda denuncia que eles também eram escravos do pecado. E aqui Jesus nos mostrava que a mentira estava tão entranhada em suas mentes, que eles eram incapazes de ver que ainda eram escravos de sua própria soberba e autoimagem. Você sabe o que é autoimagem? Sabe? É o primeiro passo em direção à aliança com a mentira. Para proteger a autoimagem, para proteger a sensação boa de ser admirado por outros, o ser humano começa a vender sua alma a Satanás. Não precisa de dinheiro para vender a alma a Satanás. É só desejar ter uma boa imagem, parecer ser, entendeu? Não preciso ser, eu só quero parecer ser. Após esclarecer-lhes, nosso misericordioso Senhor lhe ensina que ainda que somente uma relação real e profunda com base na verdade sobre a palavra de Deus pode libertar um ser humano das mentiras que aprisionam sua mente. A mentira, manos, a despeito de outros pecados, ela aprisiona a mente. Você já conheceu alguém viciado em mentira? Já? É mais comum do que você imagina. Há situações em que a pessoa não precisa mentir. Ela simplesmente inventa alguma coisa para tornar a vida mais emocionante. E geralmente isso está intimamente ligado com a preservação da sua autoimagem. A mentira, quando admitida em nossa vida, gera uma aliança da nossa mente com as trevas. E a enganação do príncipe desse século se apodera de nós. Paulo diz, eu não vou lembrar agora o texto, que o Deus desse século cegou os seus entendimentos para que eles vendo não enxerguem e não compreendam. Isso acontece quando nós nos aliançamos com a mentira. Ainda que consigamos manter as aparências diante dos santos, diante de Deus, o nosso amado Pai, todas as coisas estão nuas e patentes. Eu tenho uma palavra de consolo para te dar. Deus não se relaciona com essa pessoa bonitinha que vem no encontro geral. Deus se relaciona com aquela pessoa que eu e você somos quando ninguém está olhando. Então não interessa com quem você fala ou o que você fala. O que interessa para o eterno é de fato quem você é. E é essa pessoa que ele está disposto a perdoar e purificar pelo sangue de Jesus. Enquanto você tentar manter as aparências e não colocar sua vida na luz em verdade, você não vai desfrutar desse amor e desse perdão. Então eu rogo a você, meus irmãos, minhas irmãs, que vocês sondem o coração e coloquem tudo na luz, porque é só diante da verdade que eu vou ser realmente salvo e purificado. Tem algumas frases, alguns hábitos de comunicação. Graças a Deus isso não acontece aqui em Cascavel, só de Corbélia para frente, que pioram esse senso da verdade. Não foi a minha intenção. É óbvio que não foi sua intenção. Se você faz o mal com intenção, você nem discípulo de Jesus é. Então eu não preciso dizer que não foi minha intenção. Eu preciso me arrepender do mal que foi feito. Se você faz o mal, a quem quer que seja, com intenção, mano, falta nascer de novo. Um discípulo só é corrigido, uma discípula só é corrigida porque ele não viu que errou. E isso me mostra que o Cristo que habita no meu irmão veio até mim e está me salvando daquele mal. O chamado do Espírito Santo, amados, é para a gente romper com qualquer aliança que a sua mente tenha feito com a mentira. Não permita que o príncipe desse mundo se apodere da sua mente. Não permita coisas subtendidas, entendeu? Eu falei uma parte,
Porque eu sabia que se eu falasse aquilo, o Luiz ia entender uma coisa, a Julinha ia entender outra, a Vanessa ia entender outra, e com isso eu ia ganhar. Certo? Já viram isso? Não. Eu não conheço alguém que não fez isso ainda nessa vida. Não permita coisas ocultas que não estão esclarecidas. Não permita sentimentos obscuros que não foram expostos. É óbvio, amados, a gente não tem que sair contando isso para os 300 irmãos da igreja, não, tá? Há um fórum adequado para isso acontecer. Ame os seus irmãos a ponto de se consagrar à verdade e viva por ela. Um pouquinho mais à frente de João 17, Jesus disse assim: Pai, é por amor deles que eu me santifico. Outra mentira é quando você se santifica para resolver o seu problema com Jesus. Quando você quer resolver o seu problema com Jesus e você se santifica, você está idolatrando a si mesmo. Porque o nosso Senhor se santificou por amor aos irmãos. Esse é o motivo pelo qual nós temos uma vida santa. Porque a minha esposa precisa de receber da verdade. Os meus filhos precisam que eu os veja com olhos espirituais. Um irmão meu pode me ligar no meio da madrugada precisando de um socorro. E é por amor deles que eu me santifico. O apóstolo Paulo abordou a importância da verdade em várias de suas cartas, trazendo orientações profundas sobre o papel da verdade na vida cristã diária. A verdade não é uma virtude ou uma filosofia. A verdade é uma pessoa a quem amamos e servimos e com quem nos relacionamos. Nós não falamos a verdade porque é certo. Nós falamos a verdade porque Ele mesmo é a verdade. Isso é, se Ele habita em nós. Você pode ter a experiência espiritual que você quiser. Você pode falar quantas línguas você quiser. Saul já estava endemoniado e ele andou em Jerusalém profetizando com os profetas. Você pode ter a experiência que você quiser espiritual. Mas o Espírito de Deus não habita no mesmo lugar que a mentira. Vou falar de novo. Você pode ter a experiência que você quiser. Eu te garanto que o diabo supera você nas experiências. O cara que mais tem experiência com Deus todos os dias chama-se Satanás. Ele tem tanta experiência e ele não crê. Você pode ter quanta experiência você quiser, mas o Espírito Santo de Deus não habita no mesmo lugar que a podridão da mentira. Não há esperança, manos, enquanto não houver verdade. Você sabe qual é a diferença de fazer o certo e retidão? Tem um texto de 1 João, capítulo 1, verso 8 em diante, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Me veio esse texto enquanto você estava falando, Eric, porque eu queria, assim, que o Espírito Santo despertasse isso na sua mente. Pecado não se administra. Eu não posso administrar. Como isso? Por exemplo, quando eu falo assim, será que eu pequei? Ah, não, acho que não. Não, olha só, não, foi uma bobeira. Não, isso não foi pecado. Não, não tive intenção. Não. Isso é administrar o pecado. E é muito importante entender que cada pecado tem seu nome. O pecado tem nome, gente. Menti, roubei, matei, prostituí. E aí vai. Então é importante entender que o Espírito de Deus que habita em ti não tem comunhão nenhuma com o pecado. Pelo contrário, isso te separa do seu Senhor.
Aí eu quero ajudar um negócio aqui que o Eric falou um pouquinho atrás, quando ele fala do tamanho de pecado. Me ajuda aí, Saulo, se é isso mesmo. Gente, pecado ofende a Deus. Qual foi o tamanho da ofensa? Aqui que está o detalhe. Se você pecou, mentirinha, ofendeu. Mentirão, que eu falei, ofendeu igual. Mas, amados, há pecados que têm uma intensidade maior que outros. Isso. Então, tem pecado grande, não, tudo é pecado. Mas há pecados que são muito mais, trazem muito mais consequências, geram muito mais outras situações. E eu vou dizer, a ofensa está lá. E o que eu preciso? Eu preciso de arrependimento. Eu preciso de quebrantamento. E eu quero ajudar aqui até uma situação, depois vocês podem me questionar, tá? Me ajuda aí, Saulo, eu vou pôr aqui, depois você me questiona. Mas, amada, nós cantamos aqui, quebranta-nos. Ó, Espírito de Deus, quebranta-nos. Amado, você sabe o que é quebrantamento? Quebrantamento é esmagamento, é esmagar. Triturar, é levar o pó. Imagina você pedindo quebrantamento a Deus. Deus, quebranta-me. Olha, você tem certeza? Você sabe o que você está pedindo. Mas, amado, a palavra do Senhor também declara que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então eu falo para você que o estar quebrantado vem de ti. É você que tem que buscar essa condição. Estar contrito na presença de Deus. O pecado que cometemos tem que doer, amados. Estava falando ontem num grupo com 2 discípulos. Falei para eles um pouquinho sobre a ceia do Senhor. Porque qual é o temor que nós temos que ter diante da ceia do Senhor? É porque eu não me examinei? É porque eu estou em pecado? Porque muitos chegam diante do terça-feira, quarta ou quinta, que é o encontro da casa, que você sabe que vai cear, aí você se lembra. Aí você lê lá, porque o apóstolo fala em Coríntios, o apóstolo Paulo, declara em Coríntios que o homem tem que se examinar a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Quantos chegam ali e ficam paralisados, ou querem confessar seus pecados? Amados, eu chamo isso de administração do pecado. Você vai até na ceia. Você chegou diante da ceia, e agora o que eu faço com isso? Eu vim administrando, segunda administrei, terça administrei, agora chegou na quinta-feira, eu não sei o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Queridos, detalhe importante, todos nós. Quando pecamos, nós sabemos ou não? Sim! Se temos o Espírito Santo dentro de nós, sabemos, porque o Espírito Santo nos adverte. Tem gente que fala assim, olha que o Espírito Santo está me incomodando, eu queria falar com você, porque o Espírito Santo está me incomodando. Gente, o Espírito Santo não incomoda ninguém. O Espírito não vem trazer, o Espírito Santo, ele é doce, ele é amável. E ele traz advertências. E ele te mostra onde está o seu pecado, onde está o seu erro. Aí sabe o que nós temos que fazer? Correr. E cumprir o que João fala a respeito de confessar nossos pecados. Porque sim, aí o Pai, o Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Adão pecou e o que ele fez?
Ele fez o que, gente? Por favor. Ele se escondeu. Aí chega Deus e fala: Adão, ô Adão, onde você está? Adão. E aí ele responde: eu vi sua voz, eu vi que eu estava nu e me escondi. Mas Adão, quem te fez saber que você está nu? Acaso comeste do fruto que eu te disseram para não comer? O que Adão faz? Aonde ele põe a culpa? Aonde ele põe o pecado? Só na mulher? Senhor, a mulher que tu me destes, me deu de comer, eu comi e dei para ele. A mulher comeu e deu para mim, eu comi. E aí? Entornou o caldo. Ciclo da mentira, do engano. Amados, imaginem vocês se Adão tivesse chegado diante do pai e dito: Pai, eu estou nu. Eu comi do fruto que o Senhor disse para não comer. Me sinto longe de ti. Eu estou separado. Amados, eu não sei, eu não tenho referência para dizer. Eu sei do coração do pai, mas eu não sei o que seria de Adão, porque Deus já tinha determinado. Mas olha, amados, qual seria a consequência disso? Será que Adão ia passar por tantas situações como ele passou? Como seria? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: teria sido verdadeiro diante de Deus, e não mentiroso que ocultou e se escondeu. Mas não permita que o pecado faça isso contigo. Se dissermos que não temos pecado, mentimos, e a verdade não está em nós. Mas claro, o que você está dizendo? Que somos pecadores? Sim, pecadores redimidos, livres do pecado, porque o pecado não tem mais poder sobre nós. Amém? Filhinhos, eu falo para vocês, porque se um acaso pecardes, se por acaso, se acontecer de pecardes, vocês têm um advogado santo, justo, nos céus. Sabe como é que Jesus faz? Quando o diabo vem te condenar, sabe o que ele faz? Sabe ou não? Como que um advogado faz, gente? Ele sai na defesa. Porque se ele sabe que você está arrependido, se ele já viu o teu coração na luz, ele se levanta e diz: esse aí é meu, porque eu comprei, e o lavei e o purifiquei com o meu precioso sangue. Sabe o que Satanás vai falar? Isso é um fato, não tem o que fazer. E Satanás foge dali. Por isso, amados, sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, porque ele fugirá de vós. A diferença, isso é palavra compartilhada. A diferença entre fazer o certo e retidão é que fazer o certo é uma questão comportamental. E às vezes me é conveniente fazer o certo, né? Eu posso fazer o certo, porque é legal, porque me dá uma boa imagem. Retidão, até quando o certo é inconveniente, você faz. Isso é retidão. A retidão, eu posso até errar, porque eu sou falho, mas a retidão vai me fazer imediatamente não suportar o pecado, mas abandoná-lo e acertar ele. A verdade, ele não atinge o discípulo no seu comportamento, ela está entranhada no espírito. A verdade está entranhada no seu espírito. Segundo Ezequiel
36, 26, ela foi escrita nas tábuas do seu coração. Tirarei de vós o coração de pedra e colocarei dentro de vós o coração de carne, e darei um novo espírito. Porei dentro de vós o meu espírito. A retidão foi escrita nas tábuas do seu coração. Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Paulo incentiva, amados, a igreja em Éfeso a falar e viver a verdade com amor, visando o crescimento. Dag foi o pastor que cuidou de mim e da minha casa por mais de 16 anos lá em Vila Velha. Ele me ensinou uma coisa: amor sem verdade, verdade sem amor não é verdade. Verdade sem graça não é verdade. A Bíblia diz em Salmos, se eu não me engano, 45, que a graça e a verdade se beijaram em Cristo Jesus. Não há possibilidade de ser a verdade com grosseria, com falta de amor, com cobrança, com pressão. Não é amor, amados. Não é a verdade, é uma mentira disfarçada. E ela vai causar danos. Ainda em Efésios 4, no versículo 25, Paulo diz: por isso deixem a mentira e falem a verdade, cada um com o seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. A verdade é a condição básica, fatal, para que nós vivamos como corpo de Cristo. Qualquer pessoa que deixa uma mentirinha entrar está destruindo as relações que ela tem. Se eu não sou verdadeiro com a minha esposa, eu estou destruindo o meu casamento. Eu estou convidando os cães para vir dar uma lambida nas pérolas que foram me dadas. Eu estou convidando porcos para estar participando da minha mesa junto com a minha família. Se não há verdade nas nossas relações, não há comunhão, amados. O apóstolo João, o Luiz acabou de ler isso aqui, nos ensina que existe um ciclo que acontece. A primeira coisa que acontece é luz. A primeira coisa não é comunhão, é luz. O resultado da luz é a comunhão. É uma vida em comum. Comunhão não é o tempo que a gente tem para comer pizza ou comer churrasco, tá? Comunhão é uma vida em comum. Só que só há vida em comum se há luz. Se acabou a luz, já deixou de ter vida em comum, amados. E se não há comunhão, sabe o que acontece? O sangue não purifica do pecado. Não há perdão se não há luz e não há comunhão. 1 Coríntios 13, versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Gálatas 2,5. Não nos submetemos a eles. Paulo está falando de um grupo de homens que estavam adicionando mentiras à doutrina de Cristo, pressão, imposição. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. O Senhor não quer só que eu pregue a verdade com integridade. Ele me chama a praticar a verdade. A vida de um pregador sem a verdade o torna um falso profeta. Você pode ser ousado, intrépido, pregar, evangelizar, mas se não há verdade, você é uma árvore podre, trazendo fruto condenável à igreja do Senhor. E a palavra diz em Tessalonicenses que Jesus vai ser vingador contra esses. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Esses versículos nos mostram a centralidade da verdade para todo aquele que se denomina discípulo de Jesus Cristo. Sabe qual é a vantagem da verdade? É que só você sabe se você está vivendo e falando a verdade. Eu não vou saber. Pensa num cara fácil de enganar? Eu, Luiz.
a criatura que é seu discipulador. Nós somos fáceis de enganar. Mas aquele que conhece todas as coisas sabe. O melhor da verdade, em todos os textos que meditamos, é que ela se revela presente e eficaz, principalmente quando eu estou sozinho. A verdade em mim eu meço com quem eu sou quando não tem ninguém olhando. Eu quero orar por você. Espera aí que o Luiz vai dar a segunda participação na palavra compartilhada. Palavra compartilhada. Tem uma palavra muito boa aqui que eu não posso sair daqui sem falar com vocês. Podia falar para ele assim, vai dura essa palavra, hein, Eric? Mas de quem é essa palavra? Essa palavra é do Eric? Não. O Eric está falando a palavra do Senhor. A palavra é do Deus. Mas, amados, olha, 1 de Pedro, no capítulo 5 em diante, diz assim, rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. E Deus tem falado no meu coração sobre essa questão de cingir. Porque cingir os lombos é dar liberdade para uma corrida, para você ficar mais fácil de você caminhar ou de você correr. É que na nossa cultura nós não temos essa clareza de vestimenta como era nas épocas de Jesus. Mas vocês querem ver uma coisa? Pede para uma mulher aqui correr esse salão com saia justa. Você acha que ela tem mobilidade? Ela consegue correr rápido com uma outra irmã que está de calça? Não consegue, amados. E quando o apóstolo fala de cingir o entendimento, ele fala, a expressão é de trazer a roupa até o lombo e amarrá-la aqui para que as pernas fiquem livres. E aí sim eu tenho uma liberdade de correr. E aqui ele está dizendo a importância que tem da gente cingir-vos de toda humildade. Por quê? Amados, porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. O humilde Ele reconhece, o humilde Ele se coloca debaixo de, Ele fala assim, como devo fazer? Me ajuda com isso. E quando repreendido, ele está disposto a ter um coração na obediência. Amados, uma pessoa revestida, ou vestida de humildade, não é aquela que se diz coitadinho, não. Não é isso, que está de chinelinho, ali bem pobrezinho. Não é isso que está falando. Humildade é ser como Jesus. É ser um homem que estava numa condição do verbo da vida, sendo ele o verbo da vida. Ele se fez um de nós e foi até o madeiro sem culpa nenhuma, humilhado. E ele não abriu a sua boca diante dos seus tosquiadores. Amados, Jesus fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu que vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Amados, aqui o João fala, humilhai-vos,
portanto, sobre essa poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, sabe o que Ele vai fazer? Sabe o que é? Ele vai te, o quê? Exaltar. Ele vai te colocar no lugar que Ele definiu para você. Não é o que você está pensando, não é o lugar que você almeja, é o lugar que Ele preparou para você. Se for diante de governadores, que seja. Mas que se for diante de um pequeno povo, que seja. Se for diante dos teus filhos, que seja. Mas Ele vai te exaltar. Essa é a palavra dEle. Humilhação, amados, não tem sofrimento, não pode haver. Porque se for assim, Jesus não teria vindo aqui simplesmente falar assim, mas será que eu vou ter que passar por humilhação, Eric? Será que eu vou ter que me colocar numa condição que eles vão cuspir em mim, vão me arrancar a barba, vão me despir e vão me dar chicotada? Será que eu preciso passar por isso? Amados, a humilhação de Jesus não foi ali. A humilhação de Jesus foi quando Ele deixou a glória de Deus, de ser Deus, e se fazer como um de nós. Essa é a grande humilhação. E Ele fez caso disso? Não. Ele quis mostrar que não há nada de errado em nos humilharmos, porque assim Ele já fez. Seja como Ele. Ame a humildade. Ame ser santo como Ele é santo, puro como Ele é puro. Aliás, mano, sem humilhação é impossível viver a verdade. Porque o contrário de humilhação é a soberba, é o orgulho. Como pode haver verdade nisso, amados? Aí nós vamos fazer o seguinte: podemos sair daqui sem orar? Não. Eu vou chamar você aqui na frente? Não. Não. Mas, você diante do Pai, com a sua consciência diante dEle, essa é a hora, para que a palavra da verdade vos lave, e nos purifique, e nos santifique. Amém, amados? Então você pode abaixar a cabeça. Pode falar, agora você e o Senhor. Você pode dizer para Ele: Pai, Tu sabes de todas as coisas. Pai, Tu me conheces bem. Tu sabes. O Senhor viu, o Senhor assiste. Até na hora da minha fraqueza, o Senhor me assiste. O Senhor sabe dos meus sentimentos. Tu bem o sabes de tudo aquilo que eu tenho feito. Senhor, é diante de Ti. Eu curvo minha cabeça e clamo, Senhor, pelo Teu perdão. Em nome de Jesus. Senhor, em Teu nome nós pedimos que a Tua graça educadora venha habilitar nossa mente a perceber todas as mentiras que têm permeado o dia a dia que a gente leva. Dá aos Teus filhos que precisam de uma correção, segundo essa palavra, uma lista das coisas que precisa ser colocada na luz, consertadas, desvendadas. Não permita, Senhor, que nenhuma de Tuas ovelhas se perca. Nós Te pedimos, Senhor. Nós somos tão limitados no que podemos fazer, mas o Senhor, essa é a Tua igreja, é o Teu povo, são os Teus filhinhos, Tuas filhinhas. Mergulha, Senhor, com Teu Espírito neles agora, direcionando o coração,
gerando a coragem que eles precisam, a virtude que precisa para eles acabarem com esse impostor que tem atrapalhado a vida deles contigo. Pai Santo, não deixa a sua igreja ser corrompida pela mentira. Salva-nos disso, Senhor. Afasta do nosso coração a crítica, a reprovação, a difamação, as más referências. Afasta do nosso coração a falta de integridade, de lealdade, de fidelidade. Dá-nos um coração segundo o teu coração, Jesus, cheio de verdade, cheio de alegria, de humildade uns com os outros, Pai. A tua palavra diz que a língua mentirosa seria ferida no coração com setas inflamadas. Não permita que isso aconteça com nenhum dos irmãos e irmãs que estão aqui. Mas que o teu Espírito sopre sobre nós um vento de arrependimento nessa noite, de quebrantamento. Alcança o nosso coração, Pai, te pedimos. Revela-nos os pecados que também nos são ocultos, Senhor. E da soberba, livra os teus servos. E nós seremos salvos de um grande mal. Esse é o nosso pedido como igreja, Senhor. Nós fazemos juntos isso. Manifesta mais uma vez a tua misericórdia e o teu amor. Em nome de Jesus. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Eu quero te animar aqui. Obrigado, Eric. Obrigado pela palavra que o Senhor tem colado no seu coração. Amém. Eu quero assim, eu quero desafiar você. Eu não sei se é um desafio, mas animar você então. Quero te animar. Eu não sei em quanto tempo, talvez que não aconteça, ou se alguma vez já aconteceu, de alguém que não te conhece, mas chegar até você e falar assim, viu, tenho percebido aqui, você é servo de Deus, não é? Gente, quando nós estamos na luz, a luz, ela tem que iluminar. O ambiente tem que ficar claro, tem que resplandecer. Se ainda não aconteceu, comece a orar diante do Pai. Não é para você se encher de vaidade, uma pessoa me falou isso. Não é isso. É só para você perceber o quanto que Deus olha nos detalhes da sua vida. Olha, não muito tempo atrás, há pouco tempo, cheguei em Foz do Iguaçu, por volta de meia-noite. Peguei o carro que estava no aeroporto e falei, não dá para ir para Cascavel, vou chegar 2 da manhã. Aí eu falei, Sônia, vamos ficar no hotel? Ela falou, acho melhor. Amanhã cedo a gente sai tranquilo. Só que não tinha reserva, não tinha nada. Aí parei nesses hotéis assim que comerciante tem mais. Aí falei, deve ter mais vaga. E parei e tal, desci do carro, fui lá perguntar para a pessoa, viu? Tem um quarto? Só que tinha um cara bem alto assim, ó, um cara fortão assim, um vigilante assim, tal. Desde que eu entrei, ele ficou olhando para mim assim, eu falei, puxa vida, o cara é bravo. Ficou me encarando. Aí eu fui e perguntei se tinha quarto. Tinha, graças a Deus. Eu falei, então eu vou falar com a minha esposa, que nós vamos ficar. E já desço já, ela, tudo bem. Aí fui, desci e tal, fiz lá a entrada no hotel, tudo certo. Estou indo para o elevador, o cara veio e me barrou assim. Posso fazer uma pergunta? Eu falei, sim, pode fazer. Gente, isso aí já era 1h e tanto da manhã. Cara assim. Aí ele disse, o senhor é pastor, não é? Gente, 1h da manhã. Eu cansado, o que vocês acham que eu pensei? Falei, Senhor, eu vou ter que pregar agora para esse homem.
E eu falei, viu, eu sou pastor. Mas como assim você está perguntando isso? Desde a hora que o senhor desceu do carro, da primeira vez, eu senti que o senhor era um pastor. E eu queria dizer que na minha família tem 5 pastores. Eu falei, sério, é mesmo? Assim. E você? Estou desviado. Vamos ter que falar do reino de Deus. Amados, experiências assim são importantes para nós. São marcantes. Porque eu entrei no hotel, eu devia estar todo... Mas o Senhor falou, você é luz aí, nesse horário, nesse lugar, né? No estado que você está. Você é luz. Deixa a luz resplandecer, amados. Porque a luz, quando ela resplandece, as trevas são dissipadas. Amém? Amém, amados. Saulinho, quer falar? Já estamos terminando, viu, queridos? Irmãos, graças a Deus pela obra de Deus, por tudo que Deus está fazendo. Nem ouvi alguém dizendo aí, vão dar um grau, essa é a minha intenção mesmo. Porque eu creio, sabe, irmãos, que Deus quer resolver a nossa vida. E tudo isso que o Eric falou, o Luiz falou, faz parte do que Deus quer corrigir e acrescentar em nós. Amém? Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos de vocês aqui já tiveram ou têm problema com temperamento? Levanta a mão. Isso. Tem uns que não escutaram, mas eu conheço de perto. Eu sei que o caso lá é grave. Mas eles não me escutaram, sabe? Né? Então, aqueles que não me escutaram, estou falando para você. Irmãos... Você tem um problema de temperamento? Você sabe por quê? Isso dificulta a obra. Nós não precisamos ser eufóricos, aquelas pessoas que vivem falando pelos cotovelos, mas não podemos ser tímidos a ponto de sermos pessoas problemáticas no temperamento. Nós precisamos do equilíbrio do Espírito Santo. Ô Guilherme, ajeita aqui para mim. Nós precisamos do equilíbrio do Espírito Santo. Amém? Então, não aceite o problema do seu temperamento. Tem pessoas que têm um problema de timidez e eles não abrem a boca, eles ficam tímidos, eles têm para somar e eles não somam. E então, eles não cooperam com a obra. Na verdade, virou um problema, mas não é um problema. E tem pessoas que têm dificuldade com euforia, eles são eufóricos, eles sobe e desce nas suas emoções. Nós precisamos do equilíbrio do Espírito Santo. Vocês concordam comigo? Sabe para quê? Para a obra de Deus ser feita através de nós, porque Deus nos usa para a obra dele. Tem pessoas que são extremamente distraídas. Isso também é um problema, porque eu preciso de foco. Outras, tem pessoas também que são muito evasivas, elas não são concentradas, elas não pensam de uma maneira reta, elas misturam as coisas. E eu quero profetizar que a obra de Deus vai prosperar na sua vida e que você é útil no reino de Deus. Não aceite e não se esconda atrás de um problema de temperamento, porque Deus tem vitória para nós. Seja qual for o problema, você quer ser útil para Deus? Eu quero, eu quis, eu sempre falei isso para Deus, eu quero ser útil para Deus, eu não vou me esconder atrás do meu temperamento, porque eu era extremamente fechado. A Júlia sabe disso, ela conviveu no seminário logo após minha conversão. Eu era extremamente fechado, eu tenho essas sobrancelhas pontudas, então parecia que eu era brabo, que eu era não sei o quê, e não era só efeito de muito tempo de droga, então eu era meio alienado. Mas um dia eu comecei a orar, Senhor, eu quero ser transformado. Eu não aceito ser assim, porque eu quero ser útil.
Então, por que eu estou falando isso aqui? Eu queria dar um testemunho. Eu estava agora em São Paulo, agora não, uns dias atrás, eu fui para uma consulta, e chegamos lá, eu e a Júlia, e ficamos, era um consultório, não era o consultório, aquela sala antes do consultório, uma recepção, estava lá os 2 atendentes, tinha 2 pacientes, um acompanhante, e eu sentei ali, depois fui fazer lá a minha ficha. Irmãos, nós proclamamos e pregamos e oramos por todos ali, todos. Sabe por quê? Porque eu não tive vergonha de Cristo. A obra que Deus fez aqui é o que eles precisam. Não tive vergonha, eu falei de Jesus para todos que estavam ali. E oramos por todos ali. Aí fui para a consulta. Aí o médico fez um tanto de coisa, tira a camisa, faz teste no pé, puxa o dedo, levanta a mão, baixa a mão, fez um tanto de coisa lá. Aí fez a consulta. Aí quando ele terminou, falou: doutor, o senhor fez sua parte, o senhor é médico, agora eu quero fazer a minha, eu sou pastor, posso orar por você? Ele ficou olhando para mim e falou: pode. Eu pus a mão na cabeça dele, segurei, comecei a orar e clamar a Deus pela vida daquele homem. E abençoei a vida dele. E eu quero te dizer, você é um abençoador. Você não é um tímido. Você não é um acanhado. Você é um abençoador. Você precisa ser essa expressão de graça e de bênção de Deus por onde você vive. Amém? Agora eu queria só ler um textozinho aqui com você. Abra aí comigo em Mateus 18. Fala, Vanessa. Mateus capítulo 18. Vocês viram como eu estou bonitinho? Cortei o cabelo, baixei a barba. Se vocês me vissem antes, parecia um homem das cavernas. Mas tá bom, deu um grau. Mateus 18, 7. Olha o que diz aí. Leia. Alguém lê para nós aí. Olha, irmãos, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Oh, meus irmãos, eu essa semana soube de 2 escândalos no Brasil, numas denominações aí fora. Eu fiquei muito sentido, porque ali tem a igreja de Deus, e a igreja de Deus foi ferida por escândalos que veio por meio de homens. E eu fiquei muito triste com isso, muito triste. E eu fui pesquisar o que é essa palavra escândalo. Depois você dá um grau lá na sua casa, você leia. Escândalo é uma armadilha, um laço. Escuta bem o que é escândalo. Qualquer impedimento colocado no caminho e que faz alguém tropeçar ou cair. Uma pedra de tropeço, ocasião de tropeçar, ou seja, uma pedra que é causa de tropeço. Outra definição: qualquer pessoa ou coisa pela qual alguém é levado ao erro ou ao pecado. Isso é escândalo. E eu comecei a pensar, será que não está acontecendo isso no nosso ambiente de trabalho? Em vez de sermos pacificadores, estamos sendo escândalos. Será que as pessoas onde trabalhamos, na faculdade onde estudamos, no bairro que moramos, estão olhando para nós e dizemos: ali tem um pacificador, ali tem um filho de Deus, ali tem uma candeia acesa? Ou eles estão olhando para você, relacionando com você, e eles estão tendo causa de tropeço? Isso é escândalo, isso fere o testemunho de Cristo que habita em nós. Irmãos, Deus vai te levar a conviver com o mundo. Você não foi chamado para viver no mosteiro. Você foi levado para viver no mundo, não sendo do mundo, mas vivendo no mundo.
porque é lá que Deus acende a candeia também. Onde e como eles verão Cristo? Eles verão Cristo aqui. Eles verão Cristo aí. Cristo não está numa telinha de cinema, Cristo está habitando em mim. E é através das minhas atitudes, atos e testemunho que os homens verão a Cristo. Lembra quando Jesus perguntou: "Que dizem os homens que eu sou?" Aí uns falaram de Jesus público. Mas aí Jesus chegou para os mais perto, aqueles que viviam com ele. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E se estivessem fazendo essa pergunta hoje para você? Quem os homens dizem que você é no seu ambiente de trabalho, na sua escola, no bairro onde você mora? Quem dizem os homens que você é? Eles reconhecem Cristo por meio da tua vida? Isso tem me impactado, irmãos, porque Jesus habita aqui. E eles precisam ver Jesus fluindo daqui. Como que Jesus flui através de uma vida? Pelas atitudes, pela palavra, pela pacificação, porque eu sou um pacificador, pelo testemunho financeiro que eu dou, pela vida que eu vivo. Cristo flui através de mim. E eu queria animar a igreja hoje à noite com essa palavra do Eric, essa palavra do Luiz, isso que eu quero colocar no seu coração. Deus está usando as candeias dele. E você é uma candeia de Deus. Não se esconda atrás do seu temperamento, porque Deus pode te transformar. Amém? Eu sou um homem que vive essa transformação. Eu não era assim, mas eu não aceitei ficar escondido atrás de um problema. Eu fui para cima. Eu quero te animar hoje aqui. Não se esconda, corrija seu testemunho. Corrija seu testemunho e vença seu temperamento no Espírito Santo. Amém? Você é um comigo? Eu sou um com você. Eu vou orar por você agora e Deus vai te dar um testemunho. Essa semana, Deus vai te dar um testemunho. Essa semana, se você fizer isso que nós estamos falando hoje aqui. Senhor, eu quero te pedir aqui hoje que o Senhor abra a nossa vida para que a candeia acesa flua, para que a luz que habita em nós atinja outras pessoas e revele Cristo nas nossas atitudes. Senhor, livra-nos dos escândalos no nosso ambiente de trabalho, em quem trabalha conosco, em quem ali convive de perto. Livra-nos de todo escândalo, Senhor, porque nós queremos ser pacificadores, reconciliadores. Nós queremos ser intermediários, ter o ministério da reconciliação. Em nome de Jesus, eu abençoo essa semana, que cada irmão aqui, durante essa semana, tenha um testemunho da presença de Cristo, curando, edificando, transformando, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Mais alguma coisa, Luizão? Deus abençoe, irmãos, que Deus nos leve em paz e que Deus nos dê um grau essa semana. Amém?